porque é que você está aqui, o que é que você sente neste momento? Isto é o momento mais feliz da minha vida. O momento mais feliz da minha vida, o dia da independência. Porquê? Porque acho que o regime que estava não me favorecia nada. E acho que o regime que vamos impor agora que deve ser o ideal. Deve ser o ideal para nós todos. Não seja outro militarismo, pá. Agora... uma forma de derrotar o capitalismo. Quis saber quem sou, o que faço aqui. O sinal foi dado através da rádio, inocentemente. Qual foi a estação de rádio que transmitiu a canção do Paulo Carvalho? Paulo Carvalho foi Emissores Associados de Lisboa. E a que horas? Às 22h55. E a canção do José Afonso, o Grande da Vila Morena, foi transmitida ao Foi no Rádio Renascença cerca da meia-noite e meia hora. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Histórias de Lisboa, um podcast de Miguel Franco de Andrade. Quentes e boas, quentes, tão quentinhas. Seja bem-vindo a um episódio especial das Histórias de Lisboa. Desta vez o som do povo nas ruas não foi captado por nós. Esta gravação tem 51 anos e faz parte de um registro jornalístico feito no dia 25 de abril de 1974, mas nunca emitido em direto pela Rádio Renascença e, entretanto, perdido. Redescoberta há pouco tempo foi uma versão alargada de cerca de 4 horas, essa sim transmitida poucos dias depois, com os sons recolhidos por 3 jovens na altura, Paulo Coelho, Pedro Laranjeira e Adelino Gomes, que desde as primeiras movimentações de tanques na Baixa de Lisboa acompanharam a transformação do golpe militar numa revolução popular em pleno Largo do Carmo. O registro, agora histórico, vai ser oferecido ao Estado português e a sua escuta coletiva ocorre no próximo dia 25 de abril às 6 da tarde, no interior do Convento do Carmo. Nas Histórias de Lisboa, conversamos com Paulo Coelho e Adelino Gomes, os rapazes do gravador em Lisboa em Revolução, 25 de abril de 1974. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. É cada vez maior a afluência de pessoas à Baixa Lisboeta, cujas ruas principais estão ocupadas pelas forças revoltosas. Rua do Ouro, em Lisboa. São 9 horas da manhã. Do lado das tropas revoltosas. O que é que estamos aqui é simples e lógico. Algo está mal, algo se deve fazer, portanto, para melhorar. Portanto, não só a vida do indivíduo, mas também o nosso ultramar. Perto do Terreiro do Paço, 2 soldados das tropas fiéis ao governo. Há quanto tempo é que têm conhecimento deste movimento?
a gente dá o conhecimento desde o toque da alarme, que tocou às 4h30, não é? Só às 4h30 da manhã é que tiveram o conhecimento? Que a gente sabe, não é? Agora, os nossos superiores, esses já deviam saber primeiro que a gente. O que é que vocês sentem em relação a isto? Eu praticamente não sei o que é que estou aqui a fazer, não é? Praticamente não sei de nada. Eu praticamente não sei nada. Sejam bem-vindos às Histórias de Lisboa. Paulo Coelho e Adelino Gomes, bem-vindos. Obrigado. Os rapazes do gravador, podemos dizer, em 25 de abril de 74, respectivamente com 23 e 29 anos, creio eu. Quem estava aqui a registar isto inicialmente era o Paulo Coelho, certo? Era o homem do gravador neste momento ainda. O Paulo, como é que foi? Eu sei que isto é um aforismo que depois se tornou muito popular, que é onde é que estavas no 25 de Abril, não é? Mas como é que foi esta tua manhã? Como é que começou este teu dia? De forma a que a esta hora, às 9 da manhã, estavas na posse deste conhecimento e a fazer reportagem. Bem, depois daquela noite na Rádio Renascença, em que eu estava na cabine do Limite, e onde ninguém me disse nada, a não ser que me pediram para eu transmitir aquela música com um poema, que era uma coisa que o Limite fazia normalmente, na voz do Leite Vasconcelos. Porque tu fazias parte do programa Limite, eu estava a apresentar onde foi lançada a senha do Grândola. Exatamente. E portanto para mim foi absolutamente normal. O que é curioso é que eles pediram para pôr aquilo à 00h20 e eu à 00h19 pus um separador. Um separador é um disco só de música, para poder ler publicidade. E faltavam 30 segundos para a 00h20 e vejo o Manuel Tomás e o Carlos Albino aos saltos do outro lado do vidro, completamente desorbitados. O que é que se passa? Eu fechei o microfone. O que é que se passa? Põe essa porcaria no ar e não sei o que. Está bem, pronto. Dizia o Zé Videira pôs aquilo no ar e eles fugiram para a outra cabine para ouvir aquilo. Não sei, aquilo muito anormal. Dei um bocado, foram-se embora. E eu fiquei sozinho, não é? Eram para aí 4 da manhã. Quando eles... Uma pergunta antes do mais. O Grândola passar naquela altura já era um sinal... Não. A música não era propriamente proibida. As músicas não eram proibidas. Muitas músicas do Zeca eram. Okay. Mas havia não músicas era o caso. que não era o caso. Não é? O Grândola era uma música tradicional, passava-se com facilidade, embora não se passasse muitas vezes. Mas tudo bem, é uma música bonita, do Zeca, enfim, é um símbolo. E o que é facto, eram para aí 4 da manhã, eu recebo um telefonema de um indivíduo com uma voz muito autoritária. Eu sou não sei quantos, um militar. O que é que se está a passar? E eu assim, o que se está a passar não sei. A emissão aqui está absolutamente normal. Não. Há tropas na rua, há tropas na Gulbenkian, tropas aqui, tropas acolá. E além disso, isto é um golpe de Estado. E a senha foi dada na Renascença à 00h20, como deves perceber. Renascença que era na Rua Ivans, já agora, situando-a ao lado do Governo Civil. Ao lado do Governo Civil, exato. E por trás da PIDE. Exatamente, estávamos bem situados. E ficámos assim, e como deves perceber, passei essa noite, porque eu tinha que sair às 7 da manhã, não é? Eu dava a anunciação de hora a hora. E eu fiquei, o que é que vai acontecer? Daqui a nada entrar rápido para ali dentro e eu não sei o que é quer dizer, não faço ideia, não é? Bom, às 7 da manhã, quando saí, fui ter com os padres, que entanto eles chegaram. Padres, porque estávamos na Renascença. Na Renascença, e pedi-lhes uma máquina. E a resposta deles é melhor não, porque nós sabemos para que lado isto vai cair. E pronto, e eu virei-me para o Limite e fui ao coisa do Limite. O Limite, o nome do programa. É preciso dizer que era um programa que era concessionado, digamos assim. Era, digamos, o espaço era comprado, não é? Comprado. Portanto, não era, digamos, da autoria e de iniciativa da Rádio de produção Renascença. particular, certo, exatamente. Certo. E também foi isso que permitiu, provavelmente, ser instrumentalizado no bom sentido para passar uma senha. Eu levantei a máquina, levantei uma UR. Na altura, hoje as UR já não existem. É um gravador pequeno, mas de fita, atenção, e sem gravação automática. Isto é importante para se perceber um pouco mais à frente. E deixo em direção à Câmara Municipal. Essa informação de João Paulo Guerra de que é na Rua do Ouro está incorreta, porque eu, a essa altura, vejo um tanque e subi para o tanque. Vocês podem dar uma entrevista. Desce da Rua Ivans? Desço a Rua Nova de Almada em direção à Câmara Municipal, e quando vejo aquele tanque enorme ali, não é? E peço para dar uma entrevista. Eles estão todos sentados em cima do tanque, eu faço-lhes a entrevista. Nessa altura estávamos a fazer a entrevista e ouvimos uns assobios, e os assobios tinha sido uma autometralhadora da GNR que estava no Castro que disparou contra nós, que não nos matou por acaso. Isto que horas é que eram? Para mim eram 7h15, 7h30, para aí, mais tardar 8 da manhã.
Era mais ou menos as mesmas horas em que o nosso segundo protagonista entra também nesta história, 7 da manhã, noutro local da cidade. Sou acordado por tocarem à campainha e nessa altura eu andava um pouco receoso porque no dia 20 e tal a seguir à tentativa de golpe das Caldas da Rainha, 16 de março. Do 16 de março, uns dias depois houve uma conferência de imprensa clandestina ou um encontro de 2 militares do movimento das Forças Armadas clandestina com jornalistas estrangeiros e isso foi uma coisa muito importante também para mim, porque eu trabalhava lá, isto foi na Seara Nova. E uma revista literária, política, filosófica que e eu conheci lá esses 2 militares que ainda existe, que foram aliás levados por um intelectual que estava nessa altura a fazer o serviço militar obrigatório, que era o António Reis, um homem da filosofia que veio a ser secretário de Estado depois, etc. Bom, uns dias depois, isto é, um mês depois, vi um comunicado das Forças de Segurança, ou melhor, da PIDE, que se chamava DGS, a dizer que tinha sido desmantelada uma célula do PCP que estava a preparar o 1º de Maio, uma coisa assim, que era a obsessão que eles tinham, era o 1º de Maio, não sabiam que ia acontecer uma coisa um bocado antes, e essa é que era a sério. E esse comunicado dizia 18 ou 20 pessoas que tinham sido detidas pela PIDE. Duas delas tinham a ver com a Seara Nova, onde eu estava a trabalhar há uns meses. Um deles era o Fernando Correia, que foi um jornalista, aliás, emérito, e que morreu há pouco tempo. Não é o do desporto, era o jornalista e professor. Sim. E então o Fernando Correia foi preso. E portanto estava preso no 25 de Abril e foi preso e entrou na clandestinidade o diretor adjunto da Seara Nova, que era o homem que me... Portanto, chegou-te já alguma informação de que alguma coisa se estava a passar? Não, eu fiquei logo a saber que estava a ser preparado um golpe, não é? Agora, fiquei no dia 18, isto foi no dia 18 de Abril, no dia 18 de Abril fiquei a saber que 2 pessoas da Seara Nova tinham sido presas. Como tinha havido aquela conferência de imprensa, quando eu ouvi tocar a campainha... Portanto, no dia 25 de Abril, às 7 da manhã. Eu pensei, bom, eles já prenderam um da Seara. Lá vou eu. O outro, que é o vice-diretor, o subdiretor, está na clandestinidade. Se calhar pensam que eu também estou... Sou o próximo. Já agora, onde é que estava? Onde é que moravas? Eu morava onde moro hoje, na estrada de Benfica. Ok. E então eu pensei assim, pronto, olha. E então eu costumo contar isso, é uma piada, mas é verdadeiro. Eu disse assim à minha mulher, que estava ao meu lado, olha, vai ver quem é. As pessoas são muito corajosas, não é? E a minha mulher levantou-se. A minha mulher levantou-se e chegou ao pé de mim e disse assim: eu só vejo um ombro muito largo. E a pessoa tem sempre ideia, pronto, é um polícia que vem aqui prender-te, não é? Eu disse, pronto, está bem. Eu ainda pensei, tiro-me pela varanda. Não, aquilo é o segundo andar, percebes? E então cheguei lá e era um irmão meu e que só disse assim: Lisboa está cercada. E saiu. Depois vim a saber que também estava ao lado dele a minha irmã, uma minha irmã, enfim. E portanto, eu disse assim, graças, então é preciso ir para lá. Mas portanto, eu ainda me arranjei, isto foi entre as 6 e as 7, e portanto eu ainda me arranjei, ainda fui para apanhar o elétrico da estrada de Benfica, depois fui apanhar um metro, que já havia o metro, e depois andei à procura. Onde é que saíste no metro já agora? Nos restauradores. E portanto fui à procura, perguntando às pessoas e tal, e a verdade é que eu devo ter chegado lá já às 9 e pouco. E nesse caminho entre o metro dos restauradores e o LAC, presumo que seja o Terreiro do Paço, sim, já se notava alguma disrupção da normalidade? Não, quer dizer, havia muita gente, mas não havia muita gente que estava como eu, embora eu tivesse até mais informação, só que tinha uma dúvida, como aliás todas as pessoas que tinham alguma informação: estes são os bons ou são os maus? Porque na verdade tinha sido denunciado por militares que estava em preparação um contragolpe, ou melhor, um golpe que iria surgir antes do general Causa da Riaga, que estava à direita do presidente do Conselho de Ministros, era um homem da extrema-direita. E por isso, e quando eu chego finalmente, a pouco e pouco, chego finalmente ao Terreiro do Paço, eu vejo só viaturas blindadas. Viaturas blindadas é cavalaria. Cavalaria era tida como uma das armas conservadoras. E portanto foi assim, se calhar isto é
É o que eu uso. Eu fico ali muito tempo. Eu não tinha carteira, nós, os da rádio, tínhamos uma carteira. Eu não estava na rádio, estava proibido de trabalhar na rádio. Estavas tinha na Seara Nova, não é? Pois, mas tinha uma antiga carteira do Rádio Clube Português, mas era de funcionário do Rádio Clube Português. Então, nós não entrávamos num sindicato de jornalistas, nós éramos os rapazes da rádio, não é? Os artistas. Pois, aliás, os jornalistas mesmo da escrita, só os jornalistas dos jornais diários é que tinham direito à carteira profissional. Só viemos a ter em 75. Bom, mas portanto, eu não tinha carteira para exibir aos militares e os militares não me deixavam passar. E por isso andei ali e, na verdade, eu andei ali como os outros. Todos entre o cidadão e o jornalista na sua essência, mas sem as armas. Exatamente. Eu não levava nada. Aliás, a Seara era mensal. Se eu escrevesse alguma coisa, saía no mês seguinte, no dia 1 de junho. Porque o número, já estava fechado. O número do 1º de maio já estava na tipografia. Eu passei porque levava a máquina. Pois. O gravador, o tal gravador. Exatamente. Sim. E, portanto, para todos os efeitos, era um homem da rádio. E lembram-se do momento em que se encontraram? Já se conheciam? Não, olha, foi assim. Quando eu finalmente, a partir de um fotógrafo, os fotógrafos foram os grandes, acho eu, os grandes repórteres daquele tempo, daquelas horas. E um dos fotógrafos era o Carlos Gil, que infelizmente já nos deixou também há bastantes anos. E éramos amigos. E quando eu o vi, eu pensei assim, ele é que me vai salvar. E chamei Carlos Gil, vem aqui dizer a este jovem, porque era o jovem não me deixava passar. Diz que eu sou jornalista e tal. E ele diz, você não conhece o Adelino Gomes. Não, fez aquelas coisas. O jovem de 29 anos. e ele deixou-me passar. E portanto, eu disse, Carlos, diz-me uma coisa, estás aqui há muito tempo. Estes gajos, foi mesmo assim, estes gajos são da Causa ou são do movimento das Forças Armadas? Eu acho, ainda não consegui perceber, Então, e quem é que manda isto? Olha, quem comanda isto é aquele gajo que está ali à frente, chama-se Maia. Eu disse, Maia? Houve um Maia que andou comigo no liceu em Leiria. E portanto eu vou ter... Era o mesmo tipo que tinha andado comigo no liceu. E sabes como é que eu fiquei a perceber que não era o que eu uso? Eu disse assim, não como repórter, eu disse como colega do liceu de Leiria. Maia, de que lado é que tu estás? E ele disse assim, tu não tiveste um problema qualquer que tiveste saído aqui de Portugal por causa de uma coisa qualquer que disseste na rádio? Eu fiquei, não sabia que ele acompanhava a minha vida. Sim, estamos a fazer isto para que ninguém mais tenha que sair do país por causa daquilo que diz, escreve ou pensa. Eu disse, Maia, dá cá um abraço. E dei-lhe um abraço e ele deu-me um abraço a mim. E a partir daí todos os fotógrafos que andavam por ali sempre precisavam... vai perguntar ao teu amigo para onde é que o gajo vai. E não sei o quê. Eu era uma espécie de go-between. Era o tipo, o mensageiro. Com acesso privilegiado ao Salgueiro Maia. Onde é que o Paulo Coelho e o Pedro Laranjeira, que é o outro homem da reportagem, entram nisto? É que quando nós começamos a ver que o dispositivo está a ser levantado e está a dirigir para a Rua Augusta, a malta vem ter toda comigo, pergunta ao teu amigo para onde é que ele vai e tal. E eu fui ao Maia, para onde é que tu vais? Olha, eu recebi agora, ele dizia-me sempre as coisas, recebi agora informações de que disseram para eu ir para o Largo do Carmo. Então, mas porquê? Porque parece que está lá não só o Presidente do Conselho, como até o Presidente da República. Maia, tu deixas que os jornalistas vão contigo? Ele disse, sim. Mas não podemos ir a correr atrás de vocês, não arranjas aí uma viatura. Eu disse, tens razão. E disse a um alferes ou coisa assim, arranja aí um carro para os jornalistas. E então, nós fomos para cima do carro. E quando a coluna começou a andar, eu vi-te, porque eu não estava a escrever nada. Eu era o único, aliás, na fotografia aparece em pé. Eu era o único que estava... Vinhas tu a correr com o Pedro Laranjeira e eu ajudei-vos a subir. E quando vocês ficaram lá, tu disseste assim, temos aqui um jornalista, eu acho que tu me chamaste até velho, disseste assim uma coisa, temos aqui um jornalista entre os 23 e os 29 anos, já veterano, não sei o quê, e fizeste-me aquelas perguntas inteligentes que a gente fazia, que é, o que é que sentes ao ver isto tudo? É que é assim, para todos os efeitos, o Adelino era já uma referência do jornalismo em Portugal naquela altura. E portanto era um prazer trabalhar com ele. Ele acha que me pediu o microfone. Eu sinceramente acho que lhe dei o microfone com um prazer imenso de trabalhar com o Adelino. Ele fez uma pergunta, eu respondi e senti, porque eles fecharam o microfone ali por um bocado, e foi no momento em que as pessoas começaram a gritar abaixa o fascismo, aquelas coisas, eu fui assim, e eu tive aquela sensação, estes gajos precisavam de ter um bocadinho mais, de ser um bocadinho mais repórteres, e então fiz essa coisa que não devia fazer. Quer dizer, não devia fazer no sentido de se alguém me fizesse isso a mim. Eles eram os únicos jornalistas de rádio que estavam ali. Eles tinham ali a grande notícia. E eu digo assim,
vocês não se importam que eu faça um bocadinho de reportagem? E tu passaste-me o microfone. Isso é um momento de grandeza, não é minha. É uma grandeza deles. Mas a partir daí também, insensivelmente, nós foi como se sempre tivéssemos trabalhado. Passámos os três a fazer reportagem, a dar informação. É uma conversa. E é aqui que surge este momento. Estamos aqui 15 jornalistas num carro que faz parte de um grupo que, julgamos nós, vai chegar até ao Quartel do Carmo. Quartel do Carmo, onde se presume, há duas hipóteses neste momento, que membros do governo, o governo constituído pelo Almirante Américo Tomás e possivelmente o professor Marcelo Caetano, estejam ou no Carmo ou na Penha de França. De modo que esta coluna, vão sair duas colunas, uma para a Penha de França e outra para o Carmo. Nós fazemos parte da coluna que vai para o Carmo. Primeiro que tudo dizer, sorte macaca, foram duas colunas em direções diferentes e vocês calharam na que foi para o Carmo. Porque eu perguntei ao Maia, quando ele me disse que ia para os dois sítios, que ia dividir a coluna, eu fui assim, e tu para onde é que vais? E ele disse, eu vou para o Carmo. Então nós vamos contigo. Quer dizer... Mas havia já um instinto de que seria no Carmo, porque para todos os efeitos havia uma suspeita de que também poderia estar o presidente do governo, podia estar, do Conselho de Ministros, podia estar na Penha de França. Mas aí é um instinto do Maia. Não. O instinto do Maia. O Maia ficou com o Carmo. Sabes que 50 anos depois as memórias desvanecem-se um bocado, mas fica muito presente a imagem de um jovem a correr ao lado do caminhão onde nós estávamos a dizer, tomem cuidado que já é só o princípio. Lembras disso? Isto é só um princípio. Isto é o princípio. É impressionante a forma como as pessoas estão a aderir. Tem de ser o início isto. Isto é o início, pá. Não é mais que... Isto é só o início, E no meio deste entusiasmo há uma pessoa que fala com lucidez, dizendo que isto é o início e, portanto, pondo reticências e exigindo que o futuro seja bem determinado. Esta lucidez é de salientar. E que esta junta militar pode estar convencida que todo o povo português, na qualidade dos jovens, serão respeitados e ajudados para tudo que seja preciso. Eu não... Libertem os presos políticos! A libertação dos presos políticos! E eu sou um jovem e quero que haja liberdade dos partidos comunistas e socialistas! Quero que haja liberdade dos comunistas! Sou comunista! Comunismo! Português está... Viva a liberdade! Português sabe o que certo! Andem iludidos! Liberdade para o Partido Comunista Português! Liberdade para o Partido Comunista Português! Liberdade para o Partido Comunista Português! É extremamente difícil. Dizem assim, falta aqui uma câmara de televisão. Eu não tenho palavras pela primeira vez na minha vida como repórter de rádio e como jornalista. Tive a possibilidade de ouvir as pessoas a falar a sério, a falarem sem peias. São centenas e centenas de pessoas que estão aqui, centenas e centenas de pessoas que estão aqui no Terreiro do Paço e que agora vamos encontrar ao longo da Rua Augusta. E as pessoas fazem sinais de vitória e batem as palmas. As pessoas falam muito, eu nasci em 74, não tenho essa memória, essa visão, esse testemunho próprio, mas falam de uma cidade triste, sobretudo nestes anos de guerra colonial. Muitos estrangeiros, por exemplo, lembro-me uma vez ter falado com o Caetano Veloso, ter tido a oportunidade de o entrevistar, e ele dizer que quando vinha a Lisboa era uma cidade triste, cinzenta, as pessoas vestiam de escuro. Para mim era muito claro que enquanto eu estive no Terreiro do Paço e não entrei para onde estavam os fotógrafos, havia uma grande tensão no Terreiro do Paço. As pessoas estavam silenciosas. Sim. Até porque, segundo essa Lisboa triste era absolutamente silenciosa e muda. E isso terminou exatamente quando a coluna começa a avançar. Não é? E as pessoas vão, e portanto é a outra cidade, a cidade que nasceu. Vamos do Terreiro do Paço até baixo do Arco até ao Recio. E depois é que começamos a subir para lá para Nova do Almada. A Rua Nova do Almada. Pela Rua Nova do Almada. Já em cima do carro. Sempre. Sim. Não é? Vocês e uma série de outros. Com milhares de pessoas já atrás de nós. À volta, mas são os nossos jornalistas. Okay. No nosso Unimog vão só jornalistas. Exatamente. Vamos ouvir. Diz lá para os gajos verem que a juventude está do lado deles, o que é que ela está a fazer? Guerra colonial, pá! Já está derrubado o governo. Pergunta-nos se já está derrubado o governo, nós julgamos que sim, pelo menos por esta vontade com que esta coluna vai até ao Carmo, mas nós não sabemos. Julgamos que sim, tudo parece indicar que sim. E o que é que você sente com isso ao saber isso? Alegria! Portanto, este é o percurso a caminho do Lar do Carmo, já com população nas ruas e uma certa euforia. Completa. Uma grande euforia. Completa. As pessoas não sabiam propriamente o que se estava a passar, mas estavam empolgadas por aquela
os tanques todos ali, e o pessoal, e os jornalistas, tudo aquilo era uma festa já, não é? Paulo, gritavam vitória. Mas só mais tarde é que alguém, isto é uma revolução, só mais tarde é que alguém falou em revolução, porque na altura não se ouvia ninguém falar em revolução. Vitória, abaixo o fascismo, muitas vezes. As fotografias que mostram do Largo do Carmo, vê-se as pessoas em cima das árvores, que era uma coisa que nunca ninguém poderia fazer até ali, não é? E nota-se as mãos dadas quase, os soldados no meio das pessoas, tudo aquilo era diferente do que se usava, diferente do que se via até ali, não, de facto. E esta segunda parte não estava preparada, porque não passou pela cabeça de ninguém que o Marcelo Caetano cometesse o erro, aliás, aconselhado pelo líder da PIDE, pelo diretor da PIDE, de ir para aquele lugar. Aquele lugar era indefensável. Para o Largo do Carmo, para o quartel do Carmo. Para o quartel do Carmo. E, portanto, eu estava a dizer que foi uma operação extraordinária, mas o que é mais extraordinário é que o Maia acaba por receber uma nova ordem para uma coisa que não estava preparada por ninguém, nem pelo hotel. E é aí isso extraordinário. E é aí que entra o povo. Estamos em frente da Escola Ferreira Borges e vamos entrar precisamente no Largo do Carmo. O que é que você tem a dizer em relação a isto que se passou? Viva a liberdade! E sabe qual é o sentido deste movimento e desta revolta? Não, sei que é derrubar o fascismo, pá. 50 anos de fascismo, pá. Mais jornalistas que aqui estão juntos. Está onde? Está toda ali no coisa. As pessoas abraçam-se, as pessoas sentem como vitória isto que se está a passar e nós não sabemos exatamente o que é que seja. Sabemos realmente que as pessoas perderam o medo, e que estão a dizer cá para fora, mesmo sem pensarem muito, mas estão a dizer tudo aquilo que durante anos não tiveram possibilidades de dizer. Deixa-me só contar este pequeno pormenor, que a certa altura está o quartel o Carmo completamente cheio de gente, com aquele carro blindado que acabou por bombardear, disparar sobre o quartel. E vem não sei quantas pessoas a correr a dizer que ali, junto da Misericórdia de Lisboa, vinha um tanque da GNR. Nós temos isto aqui preparado para falar mais à frente. E o Salgueiro Maia manda avançar o coisa. E então apanham os tanques, encontram-se um ao outro em frente da Trindade. E então estão boca com boca, e está o Zé Pagode à volta dos tanques a dizer: epá, não, me tira estes gajos, pai, não posso. Vamos agora ao primeiro momento em que, no meio destas dúvidas, desta incerteza toda, se consegue finalmente chegar à fala com o próprio Salgueiro Maia. Capitão Maia, só um minuto. O que é que se passa neste momento, exatamente? Estamos a cercar o quartel do Carmo e aguardando ordens sobre o que é que se vai fazer, quer a seguir, porque o Regimento de Lanceiros, o Regimento de Infantaria 1, que tinha sido quem tinham ordenado para nos deterem, aderiram, e portanto também temos que arranjar uma missão para eles que estão ali sem fazer nada. E portanto, por enquanto aguardamos ordens. Sabes quem é que está dentro do quartel do Carmo neste momento? Há suposições que estará lá o Marcelo Caetano e portanto o Américo Tomás, não? Pois também. Vocês não entraram em contacto telefónico com eles? Quer dizer, como é que vão parlamentar? Vão falar pessoalmente ou vão tentar? Aparecerá um emissário em frente da porta para dialogar. Claro. Mas, portanto, o Capitão Maia neste momento não sabe quem é que vai ser esse emissário, nem quando é que ele chega. Aguardo ordens. Portanto, não tiveram contacto absolutamente nenhum com o quartel do Carmo. Não sabem, inclusive, se eles estarão a preparar alguma reação. É impossível reação, porque não há força que consiga fazer frente à nossa. Temos todas as viaturas blindadas do exército português na nossa mão. E temos o povo. Além de portanto, que o povo que é incontestável. Diz aqui hoje. Adelino Gomes, esta relação privilegiada com o Salgueiro Maia permitiu este momento de esclarecimento. É um momento também de finalmente de algum esclarecimento da situação. Eu fui pedir-lhe uma entrevista e ele veio para aquela zona onde havia um fontanário, ainda está lá. Sim. Um fontanário, e deu isto é uma conferência de imprensa. O que é mais interessante ainda é que ele dá a conferência de imprensa praticamente de costas para o inimigo, como se fosse o John Wayne, com os índios lá atrás. E portanto tem a arma que levava, que era uma G3, com o cano para baixo, quer dizer, e está ali estive a contar agora, o tempo são 14 minutos de conferência de imprensa em pleno terreno, em pleno cerco a um inimigo. Só queria chamar a atenção para esse "e temos o povo", porque esse "e temos o povo" é que o Maia, como vimos, o Capitão Maia era essencialmente um militar e um comandante, e está aí a dizer que tinha tudo. Não tinha tudo.
Mas ele está a dar confiança a ele próprio, aos seus homens que estão ali e também, digamos, ao povo, não é? Que nós representávamos, não é? E essa voz que se ouve, e temos o povo, é um alferes que está ali ao lado dele. E que o leva a dizer, aí não está a dizer assim, para além do povo, de cujo apoio nunca duvidámos, também temos as viaturas blindadas. E, portanto, é nesse momento que entra o povo, aí torna-se a revolução. Deixa de ser golpe de Estado. E autorizado pelo capitão, que diz que, para além do povo, que sempre coisa... E aquilo que nós vamos fazer no próximo dia 25 de Abril, é exatamente, chamamos-lhe, e temos o povo. Porque, para nós, que vamos oferecer... Ainda não falámos disso, mas que vamos oferecer as gravações que temos, consideramos as mais antigas e esperamos encontrar as outras. Para nós, realmente, aquele momento é um momento da entrada do povo como terceiro ator. E então nós achamos 51 anos depois que chegou o momento, tendo isto deve ser dado outra vez ao povo português. Isto é, deve ser posto no Museu do Som, onde possa ser consultado por estudantes, por historiadores, etc. E, portanto, porque aquilo já não é nosso. Aquilo foi uma narração, uma narrativa que nós fizemos. E que a partir desse momento é uma narrativa em que o ator povo tem uma força e uma presença constante, como disse aqui o Paulo. É o próprio povo que dá as notícias aos militares. Vêm ali aqueles. É importante referir que antes desse momento, e mostra a transformação do Salgueiro Maia, eu perguntei particularmente ao Salgueiro, e não sei se tenho isso gravado, se não, o que é isto? E ele respondeu-me por duas razões. O exército já não é o espelho da nação e a guerra no ultramar está perdida. Portanto, não falou em revolução. Ai, que bom que eu não ouvi esse som. Vamos ver se no original, quando a gente o encontrar, está lá. Vamos esclarecer esta questão do original, de facto, porque há aqui esta felicidade, por um lado, de termos encontrado esta versão mais prolongada. Portanto, contem-me um bocadinho a história. O que aconteceu foi que, na altura, os meios tecnológicos não eram os mesmos de hoje. Fazer diretos não era propriamente com a mesma facilidade que acontecia, ia ser uma cabine telefónica, quanto muito falar para a rádio e narrar o que estava a acontecer, mas perdia-se um bocadinho digamos a perspectiva do acontecimento. E o que estava aqui a acontecer é que estes meios tecnológicos necessitavam de ser constantemente recarregados, não é? Eram bobines de fita de arrasto e, portanto, eu e o Pedro Laranjeiro, mas mais o Pedro do que eu, andámos permanentemente a virar a Renascença à procura de pilhas e de bobinas para alimentar o namorada do Pedro. Consta que também havia a namorada do Pedro Laranjeiro. A Bárbara Skolimowska, que era... descendência polaca. Exatamente. Muito bem. Portanto, ela ia e vinha ali do Lar do Carmo, por exemplo, neste momento, para a Rua Ivans, que felizmente não é muito longe. 70 metros, 100, o máximo. E trazia-vos as bobines e as fitas, e vocês iam narrando, não é? Sim, exatamente. E depois, o que é que aconteceu? Portanto, isto não foi logo emitido pela Rádio Renascença, não estava a ser emitido em direto? Não. Mas nós pensávamos, quando a nossa reportagem acabou, às 7h30 da tarde, portanto, no momento em que Marcelo Caetano entrou na Chaimite Bula e foi em direção ao exílio, quer dizer, primeiro para a Pontinha e depois para o exílio. E já vamos escutar esse momento. Pois, nesse momento nós entendemos que o nosso trabalho estava feito, porque tinha caído o regime. Ele tinha-se rendido, acabou o regime, e portanto a nossa reportagem. E então fomos naturalmente, eu acompanhei-os, eles é que eram da Rádio Renascença, eu tinha sido posto na rua quase 2 anos antes, mas eu acompanhei-os, eu estava feliz, não é? Naturalmente. E posto na rua, tinha sido despedido por razões políticas? Sim, eu fugi à censura no dia 5 de setembro de 1972, não entreguei à censura um comentário que entendi devia fazer sobre o assalto à aldeia olímpica de Munique por um comando palestiniano. E isso ditou então essa saída não só da Rádio Renascença como também do país. Pois. Fui para a Alemanha, arranjei emprego na Deutsche Welle. Certo. E depois, felizmente... Houve este regresso para a Seara Nova. Tive um convite para vir para a Seara Nova. Sim. E estava no 25 de Abril cá, imagina. E é talvez também pelas mesmas razões que a Rádio Renascença, naquele dia de transição de regime, está receosa em pôr no ar estas bobines que vão chegando. Tu sabes qual foi a razão? É tão grave isto que a Rádio Renascença, 5 dias depois, suspende vários jornalistas por terem feito a reportagem da chegada do Mário Soares e do Álvaro Cunhal a Portugal. E, portanto, para a Rádio Renascença,
a censura continuava. Mostra como as coisas não são tão a preto e branco como... Miguel, deixa-me fazer esta pergunta já agora, porque eu nunca fiz a quem lá estava. Mas, na verdade, porquê é que eles não me deixaram entrar? E porquê é que eles não puseram no ar aquilo que a gente ia bandando? Porque aquele material era do Limite e não era da Rádio Renascença. E não pediram? Não, acho que não. O Limite, a certa altura, entregou ao Pedro Laranjeira a hipótese de ele fazer uma síntese daquilo que era muito tempo. E, portanto, mas nem nos noticiários dar um bocadinho? Isto não deram. E nos noticiários havia gente, de facto, contra o regime. O noticiário da Rádio Renascença, quase todas as pessoas eram certamente contra... também muita gente a favor. Não, acho que aquela redação... A redação era um bocado do reviralho, mas com muito cuidadoso. Muito cuidadosos. Certo. Então isso determina que não tenha ido para o ar nenhuma das vossas gravações no próprio dia e que então se fizesse essa edição alargada... O Pedro Laranjeira teve quase 2 dias e 2 noites sem dormir a fazer a edição daquilo em 2 revoques. Portanto, a pegar talvez em 7 horas, 8 horas sim. De gravações em tempo real e a transformá-las em 3 horas e 40. Não sei. E é isto que esteve desaparecido. O que apareceu foi que uns anos depois, e eu não vou entrar em muitos pormenores porque não quero, uns anos depois, alguém que estava muito doente, etc., que era muito meu amigo, foi ter comigo e disse-me assim, olha, eu vou morrer, como tu sabes e tal. E trabalhámos tanto juntos, era um grande amigo e também... Eu tenho aqui, tenho aqui gravações que fiz contigo. E eu, obrigado e tal. E depois, olha, trago também aqui um presente. E deu-me um saco de plástico, que é isso que vamos oferecer ao Presidente da República, mas com as mesmas bobinas que lá estão. e à Comissão. Portanto, deu-me um saco de plástico, olha, e depois tu vê isso e tal. Bem, eu entrei em casa e vi as bobinas, eram 5 bobinas, e fiquei para morrer. E não fiquei, mas como é que este tipo arranjou? Bom, ele está ligado à coisa e tal. E nunca quis mexer naquilo. Terá sido há quanto tempo? Não, isto foi em 2010, pai. Okay. E passaram os anos. E um dia, quando começou a aproximar os 50 anos, eu senti ao mesmo tempo um peso. Eu fiquei convencido que aquilo... Porque eram as bobinas assim dentro de um saco de plástico. E depois eu tinha uma casa em Sintra, pus lá, nós até estávamos junto de um ribeiro e tal, lá estava aquilo e tal, e depois a certa altura disse assim, se calhar está tudo estragado, e eu nem eu sabia mexer naquilo. Até que quando se aproximou aos 50 anos, aproximou-se também de mim, eu fui possuído por esta coisa, eu não posso ter isto, eu tenho que saber se isto está cá gravado. E pedi ao João Melo, vê lá se isto ainda está. E ele chegou ao pé de mim e disse assim, tu não imaginas, só tive que mexer em 2 ou 3 coisas. E aí foi essa coisa que depois eu falei aqui com o Paulo e também com o filho, porque entretanto o Pedro Laranjeira tinha morrido, mas com o filho, que representa a família, e perguntei-lhes, vocês não sentem que nós devíamos oferecer isto, devolver isto ao povo, não é? E ao mesmo tempo, e isso será para a Comissão, mas ao mesmo tempo pôr isto no museu onde possa ser preservado e ao mesmo tempo disponibilizado. E eles estiveram de acordo que foi muito bom. O Paulo tinha falado ainda há pouco de isto não são favas contadas e não foi um período, não foi linear, e agora, graças à possibilidade de acedermos à vossa gravação em tempo real, conseguimos perceber que houve momentos de verdadeira tensão e de dúvida, mesmo depois de ter falado com a Salgueiro Maia, e vamos escutar mais um desses momentos. Eles devem precisamente não se renderem enquanto não se renderem lá embaixo o quartel-general dos tipos. Tiros. Aí, pá. Vamos para baixo. Mas foi de lá de baixo da pida? Foi ali da pida, a malta foi lá a pida. A malta foi lá e os gajos primeiro soltaram um cão. Depois a malta apanhou uns paus cadeados no chão, umas tábuas das obras, e virou só com a cacetada. Depois os gajos começaram a disparar lá de cima daquilo e feriram uma série de malta. Uma série de malta que os gajos apanharam e levaram lá para dentro. E é um moço que foi aí para cima, está todo cheio de sangue. E terá apanhado pessoas que levou lá para dentro? Apanhou. Na António Maria Cardoso. Exatamente. É preciso lembrar que, apesar da Revolução Pacífica, houve 4 mortos neste dia 25 de Abril e 45 feridos. Este foi um desses momentos graves, delicados, perigosos,
que vocês vivenciaram um pouco à distância. Sim, à distância. Sim, porque vocês estavam... Nós estávamos nessa altura em frente do Teatro da Trindade, porque havia ali forças da GNR. Tiveram sempre ali forças da GNR. A GNR veio de cima de outros quartéis e cercou quem estava a cercar o quartel-general. Portanto, a força, a coluna de Maia ficou cercada. Ela que cercava a GNR ficou cercada pela GNR. E era um GNR, tinha alguma força, não é? E, portanto, toda a nossa atenção naquela altura, houve ali uma altura. E aí eu digo assim, eu não sei, mesmo estes anos todos passados, diz-me, Paulo, o que é que tu achas? Mas eu não sei se naqueles momentos quem enfrentou mais a GNR, se foram as forças do Maia, se foram as forças do povo. Eu acho que foi o povo. Porque o povo agarrou em automóveis, não é? E pôs os automóveis todos a impedir que ela continuasse. Chamavam nomes diretamente a eles, na cara deles. Era uma coisa absolutamente impressionante. O povo realmente transformou-se num agente foi um ator da libertação também, não é? A coluna do Maia e tudo aquilo que aconteceu no Carmo deu força a esta gente que, a certa altura, explodiu, não é? Sim, sim. E de repente deu tal força e não é que explodiu mesmo, porque começamos então a assistir a um momento importante do desenlace do que viria a acontecer neste 25 de Abril. O capitão Maia manda que as forças apontem para o edifício. Há pouco fez um ultimato a dizer que se não sair o coronel mensageiro, será destruído o quartel. De modo que estamos num momento extremamente importante, assustador até, e acho que chegamos ao clímax. O oficial solicita rendição imediata. E não já esteve. Não há menor sevícia sob pena de represálias nossas, porque nas circunstâncias atuais, quando o inimigo não tem condições para se bater, deve ser tratado segundo as leis da guerra com maior consideração. Em face do exposto, peço o maior silêncio e que não haja quaisquer manifestações, em especial a tirar pedradas ou outras coisas parecidas. Em nome das Forças Armadas, solicito a todos os portugueses que permaneçam calmos e que contribuem para a vitória, mostrando cidadãos dignos. Mas nós, da primeira vez, quando fugimos com esse barulho todo, nós deixámos de estar uns junto dos outros. E o microfone ia pelo chão. E, portanto, algum do ruído não é de tiros. Não foram tantos tiros assim, pois, como se diz. É o ruído daí. E depois nós encontramos em baixo, e eu até digo assim, a essa altura, nós viemos para aqui, o repórter do Limite perdeu um sapato, lembras-te? Quer dizer, estávamos todos aflitos, como toda a gente. Portanto, há aí uma parte de tiroteio, há uma parte de fuga que também nós fazemos, não é? E que depois voltamos cá acima, não é? E depois há a última vez, é que vocês, as pessoas que ouvirem isso depois vão ver, há um momento muito interessante, que é a última vez em que o Maia, se por acaso o homem a quem ele deu, o militar aspirante a quem ele deu ordens, tivesse disparado, as coisas tinham sido diferentes, e ele diz, eu vou contar até 3. E nós estamos lá nos urinóis, não é? E tu começas, ele diz, 1! E tu a essa altura diz assim, Verdade. Quer dizer, era uma sensação. O capitão Maia dá as suas últimas indicações. Uma rajada para o alto da varanda do centro. Ouviram certamente. Uma rajada para a varanda do alto, no centro. Vamos ouvir. É um momento. Coitados dos pombos, é que levam também. Em que toda a gente certamente está
tão impressionada como nós próprios. Esse é um momento fabuloso. E do ponto de vista jornalístico tem esse lado também. Nós, o nosso silêncio, o ta-ta-ta-ta, o não sei o quê, de todo o medo com que estamos e a sensação de que ali vai explodir alguma coisa, percebes? E era muito perigoso porque quando Salgueiro Maia diz que destruímos o Carmo, se destruísse o Carmo morriam ali centenas de pessoas. Sim. Páginas tantas, o próprio Salgueiro Maia entra no quartel do Carmo e é nessa altura que temos a oportunidade de o escutar. Ele encontrava-se sozinho numa sala, não sei que sala seria, talvez salão nobre do quartel, e disse-me que já sei que já não governo, só espero que me tratem com a dignidade com que sempre vivi, dei ao país o melhor que sabia que podia e a minha consciência não me acusa. E eu disse-lhe, pois, ele disse-me que já se tinha rendido e só esperava a chegada de um oficial-general para lhe entregar o poder, com vista a que o poder não caísse na rua. Julgo que estará a chegar alguém muito importante. Aproxima-se um carro que está à porta do quartel do Carmo e não conseguimos efetivamente sequer ver o interior. Inteiramente submersos pela multidão. Os soldados foram incapazes de suster as pessoas. Adelino, quando é que tiveste a oportunidade de falar com o Salgueiro Maia depois dele ter entrado no quartel do Carmo e ter parlamentado com o próprio Marcelo Caetano? Não me lembro dessa gravação, não sei se está aí ou não. Não me lembro. Okay. Eu acho que ele, quando saiu, repara que já era outra coisa. Quando ele saiu de lá, ele contou isso, não é? Contou isso. Mas depois apareceu o Spínola e o Spínola alterou aqui as coisas todas. Ele deixou de ser, já ninguém lhe ligava a ele. Portanto, passou a ser o Spínola. E foi ao Spínola que ele se rendeu. Parece o Marcelo Caetano disse que só passava o poder ao Spínola. Pois. Sim. Pois. E o Spínola foi consultar os generais a perguntar: o tipo diz que só passava o poder a mim, como é? Ele disse: então pronto, segue. Não, isso ele falou para o posto da Pontinha, não é? Quando estava o comando, e perguntou ao hotel. E o hotel disse assim: meu general, espere só um momento. E ouviu todos os outros. O que é que vocês acham? Ele dizia assim: diz que sim. Ele está mandatado para receber o poder. O hotel que tinha tido um contacto privilegiadíssimo com o próprio Marshal Spínola, não é? Sim, quando esteve na Guiné, não é? E esta aparente, digamos, adesão popular à própria figura do Spínola. Não, é muito importante porque o Spínola era visto, bem, para já pela parte dos militares, dos militares que tinham estado também na guerra e tudo isso. Ele era um homem adorado. E pelo livro dele também, não é? Depois ele tinha sido demitido, ele e o general Costa Gomes tinham sido demitido um mês e pouco antes pelo Marcelo Caetano. Sim. E portanto ele era um dos homens, e eles não sabiam ainda as pessoas, mas era um dos homens que estava indigitado para ir para a Junta de Salvação. E portanto, quando o povo viu o general Spínola, viu aí como um dos bons. É este. E, portanto, havia muita gente que achava que ele devia ser presidente. Vir ali o general Spínola significa que os homens que estão ali a cercar são os homens que estão a vencer. Não é? E isto é de tal forma que o povo depois não quer arredar pé no próprio lar do Carmo. E eles têm ali um problema logístico, não é? Porque eles querem, para já, que o Spínola vá à varanda a dirigir-se à população, e há receios de que possa haver agentes da DGS, da PIDE, infiltrados, não é? E depois há aqui um estratagema, de certa forma, utilizado para tentar convencer as pessoas a sair dali, a permitir, digamos, o desanuviamento desta questão logística de retirar dali o Marcelo Caetano e o Spínola, que é contactado o Sousa Tavares, não é? Para Francisco Sousa Tavares, que fala à população. Lembram-se desse momento? Por cima da guarita. Da guarita do convento, do quartel. Sobe para cima de uma guarita e fala. Bem, é um momento absolutamente histórico. Português, vivemos um momento histórico como talvez desde 1640 não se vive. É a libertação da pátria. Fomos libertados graças às Forças Armadas. Tudo correu apenas com assassinatos miseráveis cometidos pela PIDE. Emboscados,
Há gajos de apito e telhado. Vosso desejo de vitoriar o general Spínola é justo, mas nenhum de vocês pode garantir que existam neste largo as condições necessárias para que o homem que acabou de nos libertar não seja vitimado de um atentado dele. O Maia emprestou o seu megafone a 2 pessoas para convencerem. Perguntou-nos até a nós: vocês não conhecem aí umas pessoas que esta malta respeite? Porque eles veem-me a mim com cara de garoto e tal, e não levam, porque ele pediu e as pessoas continuavam. E então falaram 2 antes. E depois é que não sei quem é que lhe deu a sugestão do Francisco Sousa Tavares, pegou no megafone e fez um discurso. Olha, isto devia ser analisado, já disse em não sei quantos colóquios, isto devia ser um trabalho académico sobre retórica, sobre o que é receber uma encomenda para convencer as pessoas a saírem de onde estão, e são pessoas absolutamente eufóricas e que estão a gritar, convencê-las a sair no momento em que essas pessoas estão a ganhar e têm vontade, até talvez eventualmente alguns, de matar aqueles que são os símbolos de uma ditadura. O 25 de Abril oferece-lhe: faça aqui um discurso, o discurso da sua vida. E ele faz o discurso da sua vida e realmente as pessoas andam atrás. É muito bonito esse discurso. O povo lá irá para o Terreiro do Paço? Não foi. A maior parte não foi, mas também já deixaram. Mas ficou distraído. E realmente depois a coluna pôde sair. E a saborear provavelmente uns primeiros momentos de liberdade, sem dúvida. E vocês? O que é que vocês foram fazer a seguir desta maratona? Estamos a falar de 9 horas. O que é que tinham comido? Tinham ido à casa de banho? Não. Tu almoçaste, porque há lá uma gravação em que tu estás, há muito barulho de pratos e tu estás a falar com um tipo que está a traçar o que é que o 25 de Abril devia fazer do ponto de vista económico. Nunca ouviste isso também? Não, está nesta gravação também. Ele tem um programa. Tem um programa. Já a fazerem programas políticos. Estás a ouvi-lo. Devem estar a almoçar. Porque onde é que nós fomos almoçar? Eu não me lembro nada de ter almoçado. Não me lembro de nada. Porque repara, nenhum de nós nos próximos 2 ou 3 dias fomos à cama, porque para fazer a síntese de toda aquela matéria, tivemos todos no estúdio. Vocês. O Leite Vasconcelos deu por mim a dormir em pé e a falar alto, a sonhar, não é? Portanto, num dos corredores da Renascença. O cansaço era de tal ordem que não há memória já do que aconteceu. Dá-me só 10 segundos para dizer isto. A certa altura eu lembro-me de ter dito a alguém que estava ao meu lado: epá, que dia é hoje? Eu sei, é 25 de Abril, vamos lá ver se a gente não se esquece. Não podíamos encerrar este programa e este episódio sem agradecer à Isabel Meira e ao André Cunha. Eles são responsáveis também por esta possibilidade de resgatar estas gravações e torná-las audíveis a todos, não é? Desta forma coletiva. O podcast tem a autoria de Miguel Franco de Andrade, sonoplastia de Selma Rita, coordenação técnica de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. O genérico é de Nuno Rosa e Maria Antónia Mendes. Não perca mais uma história de Lisboa na próxima semana.